Olá, me chamo Isaíra e faço parte do Ministério Integre, que é o grupo de jovens da IBNU. Se você ainda não acompanha a IBNU nas redes sociais, te convido a conhecer nosso canal no YouTube e acompanhar a série de estudos que temos desenvolvido. Atualmente, o grupo de jovens tem estudado o livro do Timothy Keller, intitulado Deus na Era Secular. Hoje conversaremos sobre o último capítulo deste livro, que abordará o seguinte questionamento: é sensato crer no cristianismo? Muita gente alega que os argumentos a favor de Deus são fracos, que não provam sua existência. Os cristãos, por sua vez, acreditam que a principal forma de conhecermos acerca de Deus não é por meio de raciocínios filosóficos, mas por meio de sua autorrevelação, por meio da pessoa de Cristo. O próprio Jesus Cristo é o principal argumento que nos leva a crer no cristianismo. O próprio Jesus Cristo é a pessoa mais influente que já viveu, que marcou a história passada e que marca a história presente. James Allen, em sua crônica Uma Vida Solitária, escreveu sobre Jesus o seguinte: de todos os exércitos que já marcharam, de todos os parlamentos que já legislaram, de todos os reis que já reinaram, nenhum causou sobre o mundo o impacto dessa única vida solitária que é Jesus. Em Jesus temos um referencial magnífico e uma opção real sobre onde encontrar uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenhamos sonhado. E por que Jesus causa o efeito que tem causado? A resposta encontramos ao olhar para sua vida, olhar para suas palavras, para suas ações. Mas mesmo assim você pode continuar se perguntando: quais são as fontes dessa resposta? Quais são as fontes dessas informações? Essas informações não são tão cheias de lendas? Podemos confiar nelas? Muitos estudiosos da história afirmaram que Jesus foi apenas uma figura histórica. Outros questionaram a veracidade e a confiabilidade dos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns acreditavam que os evangelhos eram literatura folclórica, produto deturpado da tradição oral. Esses estudiosos afirmavam que a tradição oral era formada por comunidades que se sentiam livres, para modificar, embelezar e moldar as histórias de acordo com suas necessidades e vontades. No entanto, os evangelhos são histórias orais de testemunhas oculares. Richard Bauckham, em seu livro Jesus e as Testemunhas Oculares, argumenta que os bons historiadores do mundo antigo entrevistavam as testemunhas oculares e documentavam os fatos, citando-lhe o nome em seu trabalho. Lucas, autor de um dos evangelhos, afirma ter feito isso também no início do seu trabalho. Em Lucas 1:2, ele afirma que está recontando os acontecimentos. Em Lucas 1, dos versículos 1 ao 4, fala o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. O fato de que esses relatos se originaram e ganharam aceitação ainda enquanto a mãe, os irmãos e os discípulos originais de Jesus estavam vivos, torna a hipótese da lenda folclórica ainda mais implausível. Portanto, esses relatos não são lendários e nós podemos confiar neles. E ao olharmos para a vida, as palavras e ações de Jesus, somos transformados por seu caráter. Quando olhamos para os evangelhos, podemos dizer que toda a ênfase está voltada não para a aparência de Jesus, mas para o conteúdo do seu caráter. E esse caráter era extraordinário. Tim Keller afirma em seu livro: em Jesus se unem alta majestade com a maior das humildades, o mais forte compromisso em defesa da justiça com impressionante misericórdia e graça, uma autossuficiência transcendente e ainda assim a mais completa confiança e total dependência em seu Pai Celestial. Surpreendemo-nos ao ver ternura sem o menor vestígio de fraqueza, ousadia sem rispidez, humildade sem qualquer insegurança, antes acompanhada de uma confiança elevada. Jesus, ele andava e se juntava para comer com pecadores, como coletores de impostos, prostitutas,
Jesus comeu muitas vezes com os fariseus. Jesus perdoou os inimigos que o crucificavam e os amigos que o deixaram na mão na hora que ele mais precisou. Jesus ele mudou por completo o padrão social e esperou que seu amor generoso os contaminasse e os transformasse. Jesus, pelo relato dos evangelhos, parece ser a pessoa mais versátil e sábia que já existiu. Vemos nele perfeita flexibilidade e a mais absoluta sabedoria em seus relacionamentos. Jesus, pelos relatos dos evangelhos, também parece ser a pessoa mais divina que já existiu. O que surpreende é a magnitude das suas afirmações, lado a lado com a sua humildade, com a sua compaixão e a ternura de seu caráter. O que impressiona não é apenas suas afirmações serem tão autocentradas, mas também o fato de seu caráter e atos não serem minimamente autocentrados. Jesus inúmeras vezes afirmou ser o Deus, o Criador do universo. Afirmou ter autoridade para perdoar todos os pecados, como vemos em Marcos 2, do 7 ao 10. Afirmou ser o único a dar a vida eterna, como vemos em João 6, do 39 ao 40. Afirmou ser o poder capaz de destruir a morte, como vemos em João 11, do 25 ao 26. Afirmou ter a verdade, como vemos em Marcos 1, 22. Afirmou ser perfeitamente sem pecado, como vemos em João 8, 46. Afirmou que conhecê-lo é conhecer a Deus, como vemos em João 8, 19. Vê-lo é ver a Deus, em João 12, 45. E recebê-lo é receber a Deus, como vemos em Marcos 9, 37. Então, um ser humano meramente bom não diria essas coisas. Suas declarações acerca de si mesmo, como diz o próprio C.S. Lewis, se não forem verdadeiras, são as de um megalomaníaco com quem Hitler, se fosse comparado, pareceria o mais são e humilde dos homens. Outros fatos que atestam a divindade de Cristo são as cartas de Paulo, as quais foram escritas apenas 20 anos após a morte de Jesus e foram também baseadas no ministério público de Paulo, menos de 10 anos após que Jesus morreu. Então, estas cartas elas fazem afirmações extraordinariamente elevadas sobre Jesus, incluindo sua pré-existência, sua natureza divina, a mediação na criação e na salvação. Além disso, os judeus do primeiro século eram radicais no sentido de não se disporem a acreditar que um ser humano pudesse ser Deus. Quando eles falavam de Deus, referiam-se ao Criador, aquele que era exaltado acima de todas as coisas. Na mente e no coração deles, não deveríamos adorar nada que fosse criado ou terreno. Portanto, quando Jesus ele afirma ser Deus, estava fazendo a declaração mais sublime e arriscada que alguém teria já feito. E mesmo diante dessa declaração sublime e arriscada, Jesus conseguiu fazer com que vários judeus, à sua volta, pudessem crer que ele de fato era Deus. E por que ele conseguiu isso? Como Jesus conseguiu superar algo que para eles era impensável? Por meio da vida de Jesus. A excelência da sua vida, da qual temos um pequeno ou apenas um vislumbre nos evangelhos, deve ter fascinado as pessoas ao seu redor. A outra razão para o impensável se tornar concebível, para Jesus ser adorado como Deus pelos judeus, é a ressurreição. A evidência histórica da ressurreição de Jesus é espantosa e admirável. Há 3 linhas básicas de evidência. A primeira linha de evidência é o fato do sepulcro vadio. Se o corpo de Jesus pudesse ser exibido como prova de que ele estava morto, certamente isso teria sido feito. A segunda linha da evidência é o depoimento das testemunhas oculares. O apóstolo Paulo afirma que centenas de testemunhas oculares tinham visto Cristo ressuscitado dos mortos, como podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 3 ao 7. E a terceira e última linha de evidência que é colocada está relacionada com o impacto da ressurreição sobre os seguidores de Cristo, os quais divulgaram o evangelho com maior alegria, mesmo colocando em risco a própria vida. Então, este capítulo, com certeza, não apresenta todos os argumentos que existem a favor da crença na fé cristã. Mas, ao ler este livro e nos depararmos com os registros bíblicos, vemos que há excelentes razões para concluirmos que é bastante irracional crer em Deus e crer no cristianismo. Que Deus nos abençoe.